Olá, eu sou Gisele Gobi, apresentadora do Diálogos, um podcast que convida você a pensar, sentir e agir. E o tema de hoje está mais do que especial, o tema de estreia, inclusive, que é cuidar da nossa casa comum por um planeta mais justo, sustentável e fraterno. Por aqui, a gente conversa sobre sustentabilidade, justiça social, fraternidade e tudo o que faz deste planeta um lar melhor para todos nós. Sempre em um tom muito leve, próximo e cheio de trocas. Porque cuidar do mundo começa com bons diálogos. E é isso que a gente faz por aqui. Vem dialogar com a gente. E esse podcast tem o apoio da Hidrovita, porque você merece beber o melhor da água pura, fresca e segura. Nós vivemos um tempo que nos convoca a repensar nossa relação com o planeta. A casa comum é mais que uma ideia, é um chamado. A crise climática, a destruição da biodiversidade e as injustiças sociais e ambientais mostram que não dá mais para separar o cuidado da natureza e o cuidado com as pessoas e animais. Então, o nosso tema, cuidar da casa comum por um planeta mais justo, sustentável e fraterno. E o que é essa casa comum? A expressão casa comum é usada para se referir ao planeta Terra como um todo, como um lar compartilhado por todos os seres vivos. Ela transmite a ideia de que todos somos responsáveis por cuidar dessa casa, por preservar essa casa e por manter essa casa, a nossa casa comum. Além da questão ambiental, casa comum também abrange aspectos sociais e econômicos, defendendo um mundo mais justo, solidário e sustentável, onde todas as pessoas, presentes e futuras, têm seus direitos garantidos. E a origem dessa palavra, casa comum, vem da encíclica Laudato Si, e no Papa Francisco escreveu nessa encíclica: esta irmã, a terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. A crise climática atingiu níveis alarmantes. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no nosso tempo vivido. A gente teve muito desmatamento e incêndio. No mundo, foram em torno de 18 campos de futebol por minuto. A nossa cidade de Paraíba do Sul teve um incêndio florestal grave em setembro de 2024 e que atingiu a saúde das pessoas e o nosso meio ambiente. E isso tudo gera e fortalece as desigualdades sociais, afetando sobremaneira aquelas populações mais frágeis. A gente não pode esquecer a tragédia do Rio Grande do Sul, que deixou famílias desabrigadas, famílias sem seus entes queridos. E aqui na nossa cidade, Paraíba do Sul, a gente tem locais que, historicamente, a cada ano de chuva, a gente é impactado pelas enchentes, pelos desabamentos. Precisamos cuidar com mais carinho da nossa casa comum. E hoje, vamos dialogar sobre como construir juntos um planeta mais justo, sustentável e fraterno. E para essa conversa, eu tenho a alegria de receber a Anísia e o Dudu, pessoas comprometidas, apaixonadas pela vida e pela missão de transformar o mundo. Anísia Adriana Cândida de Souza nasceu em Madre de Deus de Minas, Minas Gerais. Segunda filha de 4 irmãos, sempre carregou consigo as raízes de uma família dedicada e trabalhadora. Em 89, foi acolhida em Paraíba do Sul, na Fazenda Santa Vitória, onde construiu memórias e fortaleceu seus laços com a terra. Filha de feirantes,
cresceu em meio ao esforço e dedicação de seus pais na zona rural, que atualmente nutre a comunidade com o fruto de seu trabalho. Com espírito resiliente e compromisso de cuidar do bem-estar das pessoas, Anísia atua há 11 anos como técnica em segurança de trabalho no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, na prevenção de riscos ambientais no trabalho. É cursanda em Geografia e sua missão vai além da profissão. Como católica de berço, vive seu serviço, vive sua fé a serviço do reino, sempre pronta para atender ao chamado ouvido, onde quer que Deus a envie. Valdinei Isidoro, popularmente conhecido como Dudu da Refor Creative, sul-paraibano, casado com a Lília, pai do Matheus e do Miguel. Há mais de 30 anos atua como estufador, sendo 25 deles dedicados ao projeto Refor Creative, que trabalha e pratica conceitos de reaproveitamento, capacitação, cuidado com a juventude e com o meio ambiente, e já capacitou cerca de 70 jovens aqui na nossa cidade. Cristão, estudante de sociologia, escritor, novidade. Tem na sua atividade uma missão de vida para ajudar pessoas, estimular o empreendedorismo de forma sustentável e comprometida com o meio ambiente. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. É um prazer recebê-los aqui. E eu agora começo com uma pergunta comum para os dois. Anísia e Dudu, para vocês, o que significa cuidar da casa comum? Significa, Gisele, que precisamos cuidar uns dos outros. A terra é o nosso espaço que Deus fez para nós. Então, se a gente cuidar desse espaço, estamos conservando aquilo que Deus fez para nós, né? Obrigada. E você, Dudu? É amar o próximo como a ti mesmo, né? E se a gente for olhar, o homem ele foi criado para cuidar do jardim. Então, a gente viu que desde que o homem ele falhou na missão dele, ele deixou o jardim de lado. É uma maneira figurativa da gente dizer que não estamos fazendo tudo o que nós poderíamos fazer. Eu acho que está muito bem definido e os dois trabalham conceitos muito similares, falando de forma diferente, mas falando da gente cuidar daquilo que Deus deu para a gente, o nosso jardim, né? Anísia, eu vou falar com você, que está super envolvida na campanha da Fraternidade de 2025, que traz como tema a ecologia integral. Fala um pouco para a gente sobre isso. Falo sim. Estamos falando esse ano, né, um pouquinho da encíclica Laudato Si, foi o que você começou aí, né? E também os 800 anos dos Cânticos das Criaturas. Mais pertinho. Chega mais um pouquinho Tá aqui. Estamos começando também a falar sobre os 800 anos. Em 2025, a gente faz 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. E ele, né, se a gente estudar um pouquinho assim mais profundamente, a gente vai descobrir que ele era um contemplador, né, da natureza, de tudo aquilo que Deus nos deu, desse jardim que Deus deixou para nós, né? E em 2025 fazem 10 anos da encíclica Laudato Si, que fala um pouquinho dessa espiritualidade, dessa conexão, desse pertencimento, né, do ser humano com a natureza, que precisamos estar integrados uns com os outros e com a natureza. E aí, este ano, estamos fazendo 61 anos da campanha da fraternidade no Brasil. Olha, só que legal. Existe a campanha da fraternidade no Brasil. Não sabia disso. Foi criada na Arquidiocese de Natal. E aí, por padres, né? E depois leigos foram adotando esse comportamento junto com a CNBB. Viu que lá em 1962 foi arrecadado, naquela época, né, 1 milhão de cruzeiros, que significa hoje, foi a primeira campanha, né? Eu vivi na época do cruzeiro. Viu? Vivi. Hoje significaria, assim, reais, 47 mil reais. Olha só. Daquela arquidiocese. Foi por Dom Eugênio de Araújo Salles. Ele que idealizou isso, né?
e perpetuando aí por 61 anos. A campanha da fraternidade, ela começa sempre na Quaresma, na quarta-feira, e depois finaliza na Semana Santa. E a gente sempre tem gestos concretos, né, para conduzir essa campanha. Tem momentos de espiritualidade, que é o nosso momento de conversão, né, o nosso momento de abertura do coração. É um momento propício, né, a Semana Santa, a Quaresma. E a campanha desse ano nos traz esse tema do Laudato Si, para que a gente volte a olhar para a casa comum, para que a gente volte a olhar para o irmão. Estamos destruindo tudo aquilo que Deus deixou para nós, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês o tema, né, deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema é: Deus viu que tudo era muito bom. Está escrito lá em Gênesis, né, Dudu? A gente tem conhecimento um pouquinho disso, né? Espero que os telespectadores também entendam um pouquinho que o mundo foi criado, né? E lá em Gênesis retrata isso. E depois que ele criou tudo, ele viu que tudo era muito bom. E aí veio nós. Ele criou para nós. E podemos hoje cuidar dessa casa comum. Se a gente não tiver essa consciência de que Deus fez tudo isso e que era bom para nós, a gente vai continuar destruindo a natureza, a nossa sociedade e, consequentemente, o nosso irmão. Nosso irmão. Perfeito. Dudu, fica à vontade agora se quiser complementar o que ela falou, mas eu já te deixo uma pergunta. Fala um pouco para a gente sobre a sua experiência de 25 anos na Refor Creative, né? E como ela pode impactar nesse cuidado da nossa casa comum. Então, acho muito interessante que tem tudo a ver, né? Mas eu, com 18 anos, eu estava servindo no quartel e estava naquela fase de que pensando, o que vai ser da minha vida? E eu olhava para a minha cidade, a nossa cidade, Paraíba do Sul, e tinha um sonho de fazer, construir aqui um lugar que todo mundo gostaria de viver. Então, quando eu vim do quartel aos 18 anos, eu vim com essa missão de começar a fazer alguma coisa, mas eu não sabia como começar. Então, eu via muitos jovens na rua, muitas pessoas falando que isso aí não vai dar para nada. E assim, e eu via que as pessoas, eles precisavam de oportunidade. E comecei com um time de futebol, o trabalho foi crescendo, eu e mais 2 amigos, éramos 3, e a gente queria abrir a nossa oficina para montar uma escolinha para eles, porque a gente queria que eles tivessem uma profissão. Esses amigos, eles não conseguiram, mas eu fui batalhando e consegui. Separei um dia da semana e eu estava conversando com o irmão o que eu poderia fazer. Eu não tinha nada. E o irmão me falou sobre dízimo. Você separar parte, separar um pouco do seu tempo para se dedicar a algo. E eu vi que eu poderia separar um dia. E aí eu separei sábado pela manhã. Não tinha material e eu vi que as pessoas faziam muitos descartes. Jogavam madeira fora, ia nas marcenarias, pegava sobras de material e fui levando isso para a oficina. E assim o trabalho se iniciou. E fomos ganhando credibilidade das pessoas no próprio bairro e foi crescendo. E aí já são 25 anos dessa coisa que você não sabia o que você ia fazer. Exato. E você começou doando o seu tempo, que eu falo que é o que a gente tem de mais precioso. E algo que eu gostaria de dizer também, que vai servir para muita gente, desde os 18 anos, eu comecei e parei várias vezes. Então, assim, eu demorei para ser perseverante. Então, em 2006, agora, eu fiz
orei a Deus e falei que eu nunca mais ia parar. Então, assim, nunca mais parei desde 2006. Então, foi aí que o projeto foi ganhando uma trajetória maior. Porque você não parou. Exatamente. É isso. Anísia, conta pra gente um pouco como é que tá essa programação da campanha da fraternidade para 2025. Você passeou um pouco pela Laudato Si, falou da questão da espiritualidade, né, da conexão, mas existem ações práticas também dessa campanha aí para 25. Conta pra gente como é que tá isso. Todo ano tem que ter uma questão prática, porque a gente reza, a gente se forma e a gente precisa ter uma ação prática, porque a gente só rezar é uma introspecção, mas a gente precisa exprimir, né, na sociedade tudo aquilo que a gente estudou e que está no papel. A gente sempre fala que aceita tudo, né? E o Papa, em suas encíclicas, né, ele faz... A encíclica é uma carta direcionada para um povo, né? E ele fala que se só escrever teologalmente e não chegar nas pessoas e não tiver transformação e não tiver ação, é só um documento, né? E aí a gente tem as nossas atitudes práticas. Este ano, falando sobre a ecologia integral, a gente tem alguns pensamentos. E você está incluído nisso, viu, Dudu? Tá. Para nos ajudar. Vamos falar um pouquinho sobre os 800 anos ainda, né? Mais um pouquinho profundamente com o Frei Ricardo, lá na Matriz. Vamos fazer uns projetos com você também, não só de falar, mas de ir na prática com você, né? E convidar todos os paroquianos, todos os paraibanos para estar junto com você, para ver o seu projeto, não só o seu, mas ampliando, né, esse leque. Vamos ter também convidados do Executivo, né, do Poder Público, que é importante dialogar, né? Estamos numa esfera religiosa, mas também somos da sociedade civil, e a gente se juntando, a gente faz com que o nosso planeta, a nossa casa comum, fique mais agradável para esses jovens, né, que estão vindo, para essas crianças, e para nós também que ainda estamos aqui, né? E deixando também uma herança, a melhor herança que a gente pode deixar dentro de uma comunidade são os nossos exemplos, né? As nossas práticas, né? E tudo aquilo que pode conservar aquilo que Deus, que o Criador fez para nós. É o que eu acredito. É isso, né, Gisele? É isso, perfeito, é isso. Dudu, vamos pegar agora uma carona aí e seguir você falando, vamos fazer uma sopa de coisas. Faculdade de Sociologia, TCC escrito, livro escrito, Liquida PS, São Paulo, que você vai chegar daqui a pouquinho, Expo Favela, que você já participou. Faz essa miscelânea para a gente, passa rapidinho por isso aí, para o pessoal saber o quanto que você está se movimentando. Sim. Então, desde que eu decidi não parar mais, muita coisa positiva começou a acontecer. Em 2022, agora, a gente foi convidada para o Expo Favela. Legal. Por acaso, eu vi passando no Fantástico uma chamada para o Expo Favela e que tinha tudo aquilo a ver com a gente. Eram empreendedores de favela do Brasil inteiro e iam para o encontro nacional em São Paulo. E aí eu entrei em contato com o pessoal e expliquei a história, mandei um vídeo, mas fui na sorte. Eu falei assim, eu vou fazer, se for de Deus, vai dar certo. Para minha surpresa, eu recebi um e-mail de volta falando para mim falar mais do projeto. Mandei um vídeo, né, que já rodava na região. E eles gostaram muito e falaram, você foi selecionado. Olha só. Coração aí, bateu a mil. Eu tinha sido pré-selecionado. Aí para passar por uma entrevista. Nessa entrevista, eu comecei a descobrir sobre o ESG, que tem tudo a ver isso que a gente fala.
E até então não sabia de nada. E o rapaz me explicou, e ele falou, ó, teu trabalho, ele trabalha na área ambiental, na área social e de governança, como você administra isso tudo com ética. E eu falei assim, é isso mesmo. E ele falou assim, isso é ESG. Não vai dar para mim te explicar mais, mas você pesquisa. Aí, desde então, comecei a pesquisar na internet sobre esse tema. O envolvimento. Ele só te deu a varinha de pescar, Só, né? menina. Ele não te deu o peixe, te deu a varinha. Exata. Então, ali, eu já estava cursando a faculdade de Sociologia, porque eu sempre quis fazer Sociologia, só que era muito distante daqui. E aí eu consegui fazer, estou terminando agora, a faculdade de Sociologia, e isso também me fez criar um TCC, que eu me baseei no trabalho que a gente faz. Deixa eu só explicar para a galera, TCC é trabalho de conclusão de curso que a gente tem que fazer obrigatoriamente para poder terminar uma faculdade. Exato. E o TCC me inspirou a escrever um livro, porque eu queria que a informação chegasse às pessoas. Então, vocês vão ver daqui a um tempo aí a gente divulgando o livro para o pessoal. Muito legal. E agora, vamos participar em julho do Liquida PS, aqui em Paraíba do Sul, que vai ser um esquenta para a gente, preparando para ir para Atibaia em setembro, para o Encontro Nacional de Tapeceiros. E esse trabalho é tão legal que a gente recebe convite do Brasil inteiro de tapeceiros querendo desenvolver esse projeto na cidade deles. E isso nasceu em Paraíba do Sul. Isso é nosso. Da nossa cidade. Legal, da nossa cidade. Povo. A gente tem que se orgulhar de ter um projeto desse aqui. E lá em São Paulo, no Expo Favela, eu perguntava às pessoas assim, quantos moradores tem no seu bairro? Aí eles falavam que no Morumbi eu tenho 200 mil pessoas, muito mais do que os daqui de Paraíba do Sul. Do que a população total. E eu falava para eles, você conhece algum tapeceiro estofador? Ah, conheço. E você sabe se ele desenvolve um projeto como esse? Não, eles não fazem. Não desenvolve. Então a gente vê esperança de crescer mais. Tem esperança, porque você tem nessa atividade a sua profissão e o seu projeto social também. É interessante que você pôde conciliar. Deve ser maravilhoso isso, né? Sim. Né? Eu queria só complementar. Claro. Ele falou do ESG, né? Aqui no Brasil a gente chama de ASG mais E. Quer dizer, mais E é a nossa empresa, a Rede Santa Catarina, que colocou mais E de espiritualidade. Ah, é? Ah, que legal. Aí a gente trabalha ambiental, social, governança e a espiritualidade, né? Independente de religião, né, de crença, mas de espiritualidade. E isso é muito bacana, porque através disso, dessa comissão lá dentro do hospital e dentro do corporativo, a gente consegue fazer algumas ações simples, né, de tirar o copo de descartável, né, do setor, de levar o carisma, né, de Madre Regina, que foi que fundou a nossa congregação, a nossa associação que eu trabalho hoje, né? E nessa espiritualidade de cuidar das pessoas, tem tudo a ver, né? E você falando aí da Expo Favela, era um mundo bem distante, né, para os jovens. E hoje, com o Instagram, com a televisão, né, nem tanto, mas com o Instagram e as redes sociais. Com as redes sociais, isso tem se expandido tanto. E semana passada eu vi uma reportagem que tem pessoas do Sul, do Brasil inteiro, que participam. Sim. Então, olha só, Paraíba do Sul no foco. Muito bem. E parabéns. com um projeto que há 25 anos está aí, mas que é uma pauta extremamente atual e urgente. Urgente. E além de ser urgente, ela conserva os valores da nossa cidade e das nossas famílias.
né? Porque o tempo inteiro ele está trazendo, ele está pegando crianças, jovens da comunidade e dando uma oportunidade de uma profissão, Vida digna, né? de uma vida digna, no momento em que a gente sabe que a sociedade está tão tomada por coisas que não são muito legais, né? É muito bonito isso. É muito Parabéns. bonito. Parabéns mesmo. Parabéns. Anísia, agora a gente já vai para os nossos finalmente. Que mensagem que você traz para a gente? Tem esperança? Por onde a gente pode começar? Vale a pena ter esperança? Não vale? O que a gente pode fazer? Estamos vivendo este ano o Jubileu da Esperança. Foi decretado, né, pelo Papa Francisco ainda, né, que esse ano nós viveríamos o ano da esperança. E aí tem várias ações da Igreja Católica, né, e que envolve o mundo inteiro, toda a sociedade, neste mundo de esperança, que ainda há esperança, para que a gente consiga verbalizar o esperançar, né? Não é aquela esperança de ficar parado, é de se movimentar, de ver lá na frente, né? Como você vê, Dudu, e fazer pequenas atitudes no dia a dia para que a gente possa transformar a nossa casa comum, as pessoas e também dar dignidade para aquelas pessoas que enxergam em nós um testemunho de vida bonito, né? Olha que coisa bonita, esperançar, esperança com ação. Isso aí. Né? É a esperança com movimento. Exato. Não é o que você falou, não é uma esperança de, eu tô com esperança. Deus eu vai... tenho esperança que vai mudar, mas você não faz nada. Ele foi o protagonista disso, né? Ele viu que precisava ser transformado, e é isso, né? Essa gotinha que a gente precisa ser no dia a dia. Eu preciso enxergar além, né? Ter sensibilidade no nosso olhar e verificar, mesmo que as nossas atitudes sejam pequenas, a gente consegue transformar a nossa casa, a nossa realidade, o nosso bairro, a nossa cidade. Então, é acreditar. A esperança de esperançar é acreditar e se movimentar. Tenhamos esperança e nos movimentemos. Isso aí. Não é isso? Obrigada. Com certeza. Eu agora, a sua parte final, eu quero pegar uma frase que você me falou, que eu vou ter que ler aqui para eu não esquecer. Uma frase que me marcou muito positivamente. Quando a gente priva a sociedade do conhecimento, a gente escraviza essa sociedade. Fala um pouquinho disso para a gente, já trazendo também esse conceito, se vale a pena ter esperança. Amém. Então, eu penso que nós temos um potencial muito grande para crescer. Só que quando a gente foca na gente, você acaba não conseguindo um efeito maior do que o que poderia causar. Então, se você é uma pessoa aberta, sem preconceito, e acha que pode melhorar o mundo, isso não vai acontecer sozinho. Vários setores precisam se unir, várias mentes precisam se unir. Te dá até o parabéns pelo exemplo que você está dando aqui, Gisele. Obrigada. Você está convidando duas pessoas para a gente conversar, e eu tenho certeza que esse podcast ele vai chegar em muitos lares e vai inspirar pessoas a fazer coisas boas, a ter atitudes positivas. Então, a gente vive num mundo onde a gente vê ainda muitas vertentes desse pensamento atrasado de, não, eu vou reter o conhecimento porque eu quero ter o poder, porque eu quero dominar. E essas pessoas estão indo exatamente ao contrário do que eles desejam, porque eles perdem o foco, eles perdem o poder. E se você quer ver algo crescer, você tem que entender que você não vai conseguir fazer sozinho. O próprio Jesus, ele foi um exemplo. O Filho de Deus poderia vir pregar o Evangelho de uma maneira que ele poderia criar, falar com todo mundo, mas ele foi humilde. Fez 12 discípulos. Os 12 discípulos fizeram 70. E algo interessante, até na Bíblia, no livro de Lucas, uma vez Jesus mandou os 70 que ele tinha criado e ficou. E os 70
voltaram para ele e começaram a falar assim, Senhor, mas as maravilhas. E ele falou o seguinte, eu vi o Satanás cair como um raio. Simbolicamente, ele falou que viu o mal do mundo cair através da ação daqueles 70. Então, assim, a fé sem obra é morta. Lindo isso. A fé sem obra é morta. Vamos esperançar. Pegando cola nos que vocês dois falaram. Exato. Vamos agir, vamos esperançar e vamos ter atitude. Queria também, Gisele, é um prazer te conhecer, Dudu. A gente escuta falar, ver falar aí de você na cidade. E eu não tinha ainda a oportunidade, não tive ainda a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho, né? Continue assim, porque assim você vai transformar muitas vidas. Você acha que fez formação para 70 crianças, mas na verdade você pode ter feito para 70 famílias. E aí, como você disse, né, do evangelho aí, vai se multiplicando, porque vai perpetuando. É essa herança que a gente deixa aqui, né, nessa terra. Estamos aqui de passagem. E a Gisele também. Obrigada, né, por nos convidar para estar aqui com você. Tenho certeza que estes diálogos vão chegar em muitas famílias. E esse é o primeiro de muitos. Sucesso para você. Que todas as pessoas que recebam este carinho, né, através deste podcast, que consiga entender um pouquinho da mensagem que a gente quis passar e que a gente quer transformar essa realidade juntos. A gente não quer ficar sozinhos. A gente quer que o mundo seja melhor para todos nós, que essa casa comum seja harmoniosa, seja leve e seja do jeito que ele programou para a gente. Só basta do nosso esforço, né? E a gente faz. Exatamente. E aí eu quero mais uma vez agradecer a vocês por terem aceitado esse desafio de participar do primeiro podcast desse novo projeto da minha vida, que é os Diálogos. E a ideia é exatamente essa que a gente traz aqui, de dividir a informação, o conhecimento, aquilo que a gente traz de bagagem de vida, para que outras pessoas possam ser influenciadas positivamente, né? Porque hoje a gente tem a rede social que comunica muito rápido, mas a gente tem também muita coisa ruim sendo comunicada muito rápido. A gente quer trazer coisa boa, fazer essa comunicação. Portadores de boas notícias, de boas experiências, de esperança e da necessidade de que nos movimentemos, né? Porque quando a gente senta no conforto da nossa vida, quando a gente fica restrito só ao nosso comodismo. Vocês falaram muito sobre isso e vocês têm muito esse perfil da doação, do entendimento do coletivo, do sair do conforto dos seus lares. Porque todo mundo, né, gente? Seria mais interessante se depois do seu dia de trabalho estar em casa, né, com a sua família, mas vocês estão aqui dividindo o conhecimento e a experiência de vocês. E a gente quer aqui fazer alguns chamados, né, de ações individuais ou coletivas, e vocês podem complementar, que a gente pode fazer no dia a dia. Economizar energia, não deixar a luz acesa, lavar os materiais que podem ser reciclados, separar e doar para reciclagem. Fique à vontade para contribuir. Você trabalha com material reciclado, né? Sim. A gente tem uma ideia de trabalhar com descarte. Uhum. E a gente quer mostrar para as pessoas que nem tudo é lixo. Não é lixo. Eu acho que pela falta de informação Exatamente. que a gente está conversando, as pessoas elas acabam agindo de maneira errada. Nesse projeto, para tocar esse projeto, a gente consegue pegar sofá que as pessoas jogam fora. Olha que legal, gente. Dar uma repaginada nele, vender esse sofá e esse dinheiro ele entra como investimento. Olha que legal. Nós conseguimos pegar esses guarda-roupa que as pessoas jogam fora de MDF e transformar isso em puffs,
sofazinhos de criança. Então fica um chamado aqui, galera. Quem tiver material aí que acha que não serve mais na sua casa, entre em contato com o Dudu. Tem o Instagram, se você quiser divulgar seu telefone, Dudu, fica à vontade aqui para divulgar. Entre em contato que ele vai pegar, ele vai reaproveitar isso e vai ajudar pessoas. Olha que legal. Sim. Então, aquilo que você acha que para você que não serve mais, ele pode servir para outra pessoa, né? Nós fizemos um... Fala, Dudu. Fica... Foi um TCC também, junto com a Rural. Nós, olha só como as coisas acontecem. Fui numa reunião e tinha alunos da Rural lá. E eu falei para eles o seguinte, olha, eu tenho um projeto no bairro Eldorado, desenvolvo na comunidade, e a gente tem muita sobra de pó de serra lá, e as pessoas jogam fora. E eu acho que dá para transformar isso em adubo. Aí os alunos receberam isso como desafio. Foram visitar e nos ajudaram a... Isso fez um TCC para a faculdade. E os alunos fizeram um TCC para eles. Mas para a gente, só o fato deles vir de Três Rios, subir ao Eldorado e poder ensinar para a garotada, valeu muito. E eles conseguiram transformar isso em adubo? Conseguiram e foram premiados. Gente, isso a gente está falando de ciência, de pesquisa, de estudo, que é muito importante para a gente poder desenvolver o mundo. A gente tem também alguma coisa que está muito agora, a moda circular. Eu sou usuária da moda circular, que é a gente comprar roupas de reuso, roupas já utilizadas, né? Eu consumo muito a moda circular. Eu guardo todo o material reciclado na minha casa e entrego ou ali no Grotão, ali, pro Pacal, ou entrego para um outro... Tem o Geraldo também. Enfim, tem uma série de pessoas em Paraíba que fazem isso. E a gente tem uma cooperativa que ainda está incipiente, mas que a gente precisa que a cidade de Paraíba do Sul, precisa que essa cooperativa cresça, né? E claro que nesse momento é importante o apoio do poder público para essa cooperativa crescer, para que essas pessoas possam ter uma profissão e fortalecer mais esse ciclo de reutilização dos materiais, porque assim a gente está também cuidando da nossa casa comum. Eu falei horta porque eu lembrei que a gente pode fazer horta comunitária, né? A gente tem tanta terra, né? Trabalhar o conceito de horta comunitária naqueles terrenos abandonados nos nossos territórios. Sabe né? que tem cidades, Gisele, que eu já vi reportagens que tem cidades de hortas comunitárias, como nas praças mesmo, e é comum a todos, né? Eu visitei um projeto em Macaé, o cara é de uma comunidade, ele pegou um terreno e ele faz isso com a família dele e ele doa alimentos para a comunidade toda. Isso é fantástico. Lindo. E sem agrotóxico. Sem agrotóxico. A gente vai ensinar o pessoal a fazer composteira para casa. Me avisa que eu tô na fila que eu quero fazer na minha casa. Muita sobra de alimento, eu tô precisando fazer na minha casa. Verdura, eu tô precisando fazer para as próprias plantas em casa. Eu tô jogando lá num buraquinho, mas assim de forma muito incipiente ainda. Gente, então é isso. Mais uma vez agradecer vocês, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tanto nos vendo, porque a gente vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Então vai ter gente que vai ouvir, tem gente que vai ver. Agradecer a cada pessoa que nos permitiu entrar nas suas casas, no seu trabalho, para esse momento de troca. E por trás desse podcast Diálogos, a gente tem uma equipe trabalhando, tem o André Dias, tem João Miguel, tem a Lígia Gobi, porque tudo que a gente não faz sozinho. A gente tem vocês que aceitaram estar aqui conosco, né? Então agradecer a cada um. E agradecer ao nosso patrocinador, a Hidrovita, que água é vida, né? A gente precisa muito de água, e água é também cuidar da nossa casa comum, do nosso corpo, que é a casa que nos carrega. E a gente espera vocês no próximo podcast Diálogos, que vai chegar já já. E se você gostou desse tema, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e fala com os amigos, fala com as amigas. E se quiser sugerir algum tema para a gente falar também, a gente está super aberto. É só entrar em contato com a gente no meu telefone, que é quase público, no nosso Instagram. E quero deixar aqui um telefone para quem quiser denunciar as queimadas em Paraíba do Sul. Vou pegar aqui a colinha que eu peguei hoje com o Poder Executivo, porque estamos chegando na época das queimadas aqui na nossa cidade. Crime ambiental. Então, gente, não sejam coniventes, porque você falou uma coisa importante. A omissão também é pecado.
Também é A omissão, quando você sabe de uma coisa e não divide, você está cometendo pecado. Então, não sejamos omissos nem coniventes. O telefone da Ouvidoria de Paraíba do Sul é 2263-8610 e você pode fazer essa denúncia de forma anônima. E eu tenho também um telefone da Secretaria de Meio Ambiente. Eles me deram um número 2261-1141. Eu estou estranhando o 61. Mas eu peguei o número que eu recebi aqui. 2261-1141 é o telefone da Secretaria de Meio Ambiente para que vocês possam fazer as denúncias dos crimes ambientais de queimadas, que impactam na vida da nossa população e impactam no nosso meio ambiente e também na vida dos nossos animais, que também são negativamente impactados. Você quer falar mais alguma coisa? Não? O que você tocou aí no assunto do crime ambiental, a informação, né, através de podcast, desses áudios, né, que vocês vão ouvir aí, é muito importante, porque a gente começa com as crianças, né, a gente mostra para as crianças e eles são os denunciadores mesmo, eles falam. E é muito importante que eles façam isso e não reprimam eles. As crianças são verdadeiras, elas né, puras, naturais. E crime é crime, independente de qualquer esfera, né? A gente precisa proteger a nossa casa comum. Então, a gente está contando com vocês. O nosso podcast Diálogos termina por aqui. Eu sou Gisele Gobi e até o próximo podcast. Um beijo para vocês e que Deus nos abençoe.